Esteja conosco. Está no meio de nós. Proclamação do Evangelho de Jesus Cristo segundo Mateus. Glória a vós, Senhor. Naquele tempo, Jesus contou outra parábola à multidão. O reino dos céus é como um homem que semeou boa semente no seu campo. Enquanto todos dormiam, veio o seu inimigo, semeou joio no meio do trigo e foi embora. Quando o trigo cresceu e as espigas começaram a se formar, apareceu também o joio. Os empregados foram procurar o dono e lhe disseram: Senhor, não semeaste boa semente no teu campo? De onde veio então o joio? O dono respondeu: Foi algum inimigo que fez isso. Os empregados lhe perguntaram: Queres que vamos arrancar o joio? O dono respondeu: Não. Pode acontecer que, arrancando o joio, arranqueis também o trigo. Deixai crescer um e outro até a colheita. E no tempo da colheita, direi aos que cortam o trigo: Arrancai primeiro o joio e amarrai-o em feixes para ser queimado. Recolhei, porém, o trigo no meu celeiro. Jesus contou-lhes outra parábola. O reino dos céus é como uma semente de mostarda, que o homem pega e semeia no seu campo. Embora ela seja a menor de todas as sementes, quando cresce, fica maior que todas as outras plantas e torna-se uma árvore, de modo que os pássaros vêm e fazem ninhos em seus ramos. Jesus contou-lhes ainda uma outra parábola. O reino dos céus é como o fermento, que uma mulher pega e mistura com 3 porções de farinha, até que tudo fique fermentado. Tudo isso Jesus falava em parábola às multidões. Nada lhes falava sem usar parábola, para se cumprir o que foi dito pelo profeta: Abrirei a boca para falar em parábolas. Vou proclamar coisas escondidas desde a criação do mundo. Então Jesus deixou a multidão e foi para casa. Seus discípulos aproximaram-se dele e disseram: Explica-nos a parábola do joio. Jesus respondeu: Aquele que semeia a boa semente é o Filho do Homem. O campo é o mundo. A boa semente são os que pertencem ao reino. Os joios são os que pertencem ao maligno. O inimigo que semeou o joio é o diabo. A colheita é o fim dos tempos. Os ceifeiros são os anjos. Como o joio é recolhido e queimado ao fogo, assim também acontecerá no fim dos tempos. O Filho do Homem enviará os seus anjos, e eles retirarão do seu reino todos os que fazem outros pecar e os que praticam o mal. E depois os lançarão na fornalha de fogo. Aí haverá choro e ranger de dentes. Então os justos brilharão como o sol no reino de seu Pai. Quem tem ouvidos, ouça. Palavra da salvação. Glória a vós, Senhor. Aleluia, 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 aleluia. Podemos sentar um pouquinho? As últimas palavras do Evangelho que nós lemos hoje nos chama a atenção. Quem tem ouvido, ouçam, né? Será que nós estamos ouvindo a palavra de Deus? É uma pergunta a cada um de nós. Será que eu ouço os ensinamentos do Senhor? Será que eu vivo essa palavra? Será que eu coloco essa palavra no meu dia a dia, na minha família, com meus amigos, e que por todos os lugares onde eu ando? Será que eu estou vivendo essa palavra? Cabe a cada um de nós essa pergunta, né?
Por isso nos faz pensar um pouquinho na nossa caminhada. Nós estamos avançando depressa, né? No caminho da fé. A fé que pode nos levar à perfeição, se a gente viver essa fé de acordo com os ensinamentos do Senhor. E nós temos que ter essa consciência. Para seguir a Jesus, não é que esperar privilégio, esperar melhoria financeira, esperar uma série de coisas, né, que nós não devemos esperar. Para seguir a Jesus, é preciso ter coragem, amor. Ele próprio falou numa outra leitura: quem quiser me seguir, pegue a sua cruz e siga. Todos nós temos uma cruz, uma maior ou outra menor, de acordo com as suas possibilidades. Mas uma coisa nós sabemos, que Ele não dá uma cruz com o peso acima das nossas possibilidades. Quando nós ouvimos por aí tantas propagandas, Jesus cura, Jesus me curou, Jesus melhorou a minha vida financeira, eu morava num barraco, hoje eu tenho uma mansão, uma série de coisas que nós ouvimos por aí, gente, é preciso tomar cuidado. O Jesus que nós conhecemos, que nós seguimos, é o ressuscitado, é o Jesus da misericórdia, é aquele que nos salva, que nos dá proteção. Mas Ele também pede que nós sejamos obedientes aos seus ensinamentos. Por isso, o Evangelho de hoje é bem interessante, né? A gente percebe Jesus, o plano de Deus é diferente do plano dos homens. Ele fala coisas simples, no meio do povo. Ele fala da plantação, da agricultura, né? Hoje, por exemplo, nós moramos na cidade, não é todo mundo que conhece bem a plantação, mas eu, por exemplo, conheço. Vim para a cidade depois a gente percebe. Então ele falou o seguinte: ele semeou a boa semente no campo, depois nasce uma semente ruim, nasce o joio no meio do trigo, né? E quem semeou essa semente? Ele fala que foi o inimigo que semeou a semente ruim, a semente do joio, e ela nasceu com trigo. E os apóstolos, vendo aquilo, não aceitaram. Perguntaram: Senhor, quer que arranquemos o joio? Não se faz isso, né? Jesus é paciente, Ele é tolerante, é compreensível. Ele sempre nos dá uma oportunidade para a gente se converter, para a gente mudar de vida, mudar de direção, né? Porque o que Ele quis dizer no Evangelho, se eu for arrancar tudo mal, arranca todo mundo. Será que nós não temos nossos erros dentro da igreja, da comunidade? Se for tirar todos os pecadores, deixar só o santinho, fica alguém? Né? É isso que ele está nos dizendo. A oportunidade veio. E nós temos conhecimento, conhecemos santos que na sua vida terrena não foram bons, né? Mas depois se converteram, se mudaram de vida e chegaram à santidade. É isso que nós procuramos, né? Baseados no ensinamento dele, no trigo e no joio. O trigo simboliza todo o bem, né? Toda a bondade, a paciência, a compreensão, a tolerância, o perdão, tudo que é de bom é o trigo, né? O trigo, ele nos dá o pão, uma coisa tão gostosa, né, que nos alimenta. Trigo é coisa boa. Já por outro lado, o joio não é bom, é uma coisa ruim. O joio é todo tipo de mal, toda a maldade, a inveja, a fofoca, o ciúme, né? A vingança, a corrupção, a ladroagem, o desprezo das pessoas, a falta de caridade,
a falta de humildade. Tudo isso é o joio. E quem semeia essa semente é o próprio povo. No meio do povo, na sociedade, tem bons e maus, como tinha lá junto, bons e maus. Cabe a nós seguir, fazer o bem e semear, sempre semear. Devemos ser semeadores, semeadores do bem, né? Semeadores da justiça, da caridade, do amor, da fraternidade, né? Se nós semearmos essa semente, nós vamos ter uma boa colheita. Todo mundo vai olhar para cada um de nós e ver que nós somos de Deus, que a nossa semente é boa. Nós semeamos amor, a paz, não desejamos o mal a ninguém. Aquilo que não é bom para mim, me prejudica, eu não quero para os demais, né? Às vezes a gente vê o inverso, né? Pessoas desejando mal às pessoas. Não é isso que ele quer, ele é paciente. Nós vemos na primeira leitura, né? Não há outro Deus a não ser esse. Às vezes tem gente que não acredita, não tem fé, ou a fé é muito pequena, duvida dos poderes de Deus. É Ele que nos guia, Ele que nos leva pelos caminhos retos, né? Mas é preciso confiar nesse Deus que nos ama, não nos despreza ninguém. Assim deve ser feito, né? A semente, eu disse semeador. A nós não compete julgar ninguém, compete semear, dar o nosso exemplo, que deve começar na nossa casa, depois na rua, no vizinho, na igreja. Ela deve ser o exemplo de vida de amor, mostrar que nós queremos bem o nosso irmão, não importa se ele é bom ou mal, seja quem for, temos que ter alegria com essas pessoas e dar uma oportunidade dele, amanhã ele pode ser convertido. Quantas pessoas que é tão bonzinho, parece pessoa, de repente, ele muda, ele se desvia. Por quê? Por interesse do poder, da ganância. Então, os semeadores do joio estão por aí. Ele semeia no coração de cada um. E ele é sutil, a gente nem percebe, né? A gente vai atrás do assédio do mundo, que o mundo nos oferece. A gente vê tanta coisa. Eu fico triste, todo dia eu leio o jornal, todo dia eu fico triste. Eu vejo tanta coisa estranha, tanta maldade. E depois a gente vê pessoas ricas, desviando dinheiro. Ele já tem muito e ainda quer mais, né? Então, essa é a fraqueza do ser humano. O joio está no nosso meio. Nós devemos ser como uma sementinha de mostarda. Também por outra sementinha de mostarda. Ela é pequenininha. Planta, mas ela cresce. Ela fica uma árvore grande. Por isso, nós, no nosso meio, embora somos pequenos, pessoas que servem a Deus é um grupo pequeno. Mas esse grupo pequeno que serve a Deus, ele tem o poder de crescer, né? De formar uma grande comunidade, de formadores de pessoas que servem a Deus. É como o fermento. Fermento é que a mulher põe na massa do pão, que ela explicou lá, né? 3, o fermento desaparece. Ninguém vê, ele é pouquinho, mas ele tem um poder de fermento. Mas se esse fermento não for bom, for ruim, que pão radanado sai? Ninguém come esse pão. Não cresce, fica mirradinho, fica feio. Não é isso? Assim devemos ser nós. Devemos fermentar a nossa sociedade com a nossa vontade, com o nosso amor, com o nosso despojamento. Não ter preguiça de sair de casa, de visitar alguém, visitar um doente, visitar um amigo, levar uma palavra de conforto, de apoio. Sabe que as pessoas doentes, eles ficam muito sozinhas. No nosso dia de hoje, todo mundo trabalha. É preciso trabalhar. A pessoa fica doente, fica em casa, passa o dia sozinho. Chega alguém lá conversar com ele, leva alegria, dá esperança de